Você já passou por algo que parecia o fim de tudo? Um emprego perdido, um relacionamento que acabou, uma porta que se fechou sem aviso, e você se perguntou: por que isso está acontecendo comigo? A verdade, meu amigo, é que nem tudo o que parece fim é realmente um final. Muitas vezes, é apenas o jeito de Deus dizer: filho, esse capítulo acabou, mas o livro ainda não terminou. Quantas vezes choramos por algo que Deus já retirou porque sabia que lá na frente aquilo não nos faria bem? Nós não conseguimos ver, mas Ele vê. Nós sentimos a dor do momento, mas Ele já está enxugando nossas lágrimas com a certeza de um amanhã diferente. Por isso, quando você estiver no fundo do poço, quando sentir que tudo acabou, lembre-se desta palavra: não foi um fim. Foi um recomeço disfarçado. Veja a história de José na Bíblia. Ele foi traído pelos irmãos, vendido como escravo, preso injustamente. Tudo isso parecia o fim de sua história, mas na verdade, Deus estava apenas organizando as peças. Cada queda era uma preparação para a elevação. E lá na frente, quando José se tornou governador do Egito, ele pôde olhar para trás e dizer: Deus transformou o mal em bem. Gênesis 50, 20. Às vezes, o que nos machuca hoje é exatamente o que nos prepara para suportar a grandeza que virá amanhã. Se tudo tivesse dado certo para José desde o início, ele talvez jamais teria conhecido o poder restaurador de Deus. Então, se você está vivendo o que parece um fim, respira fundo. O céu está trabalhando em silêncio. Você não perdeu. Você está sendo reposicionado. E talvez você diga: mas eu perdi tudo. E Deus te responde: não, você perdeu o que te impedia de avançar. Talvez aquele emprego tirava sua paz. Talvez aquele relacionamento afastava você do seu propósito. Talvez aquele sonho era pequeno demais para o que Deus planejou. O que você perdeu pode ser, na verdade, o que estava impedindo sua verdadeira vitória. Jesus foi crucificado. Aos olhos humanos, era o fim. Até mesmo os discípulos pensaram que tudo tinha acabado. Mas no terceiro dia, a pedra foi removida. Ele ressuscitou. E o que parecia derrota se transformou na maior vitória da humanidade. O que parecia tragédia era, na verdade, o cumprimento do plano mais glorioso da história. Por isso, escute: essa dor não vai te parar. Esse momento difícil não define você. Deus ainda escreve sua história. E Ele não termina nada em derrota. O que Ele começou em sua vida, Ele é fiel para completar. Talvez Ele tenha permitido esse fim aparente para tirar você de onde não havia mais crescimento. Deus não te abandona. Ele te reposiciona. Você pode estar enfrentando o deserto, mas até no deserto Deus cuida dos seus. Ele mandou maná do céu, água da rocha, nuvem de sombra de dia e coluna de fogo à noite. O deserto não é o fim. É a ponte para a terra prometida. E é ali que você aprende a confiar. É ali que sua fé amadurece. É no deserto que Deus forma guerreiros. Não se apegue ao que passou. Há recomeços que só acontecem depois que algo é arrancado. Deus não tem medo de te ver desconfortável por um tempo, se isso for necessário para te levar ao propósito. A dor que você sente agora será a prova do testemunho que você vai contar amanhã. Vai fazer sentido. Vai valer a pena. Então hoje receba essa palavra. Você não está vivendo um fim. Está vivendo o recomeço de algo maior. Deus está quebrando padrões antigos, rompendo com laços que te prendiam, desfazendo caminhos que te desviavam. E tudo isso é amor. Um amor que prefere te ver chorar por um tempo, do que sorrindo num lugar que te mata aos poucos. Você está sendo moldado. E toda vez que Deus molda, dói. Mas logo depois vem o vaso novo. E quando ele termina, ninguém mais pode quebrar o que foi feito pelas suas mãos. Você não vai sair dessa história como entrou. Vai sair mais forte, mais sábio, mais confiante. Porque não foi o fim, foi o início de uma nova estação. Quantas vezes olhamos para o céu em silêncio, com lágrimas nos olhos, tentando entender por que algo terminou. A dor do fim às vezes nos faz pensar que falhamos,
que não fomos bons o suficiente, que Deus se esqueceu de nós. Mas é exatamente aí, nesse lugar de silêncio e confusão, que Deus trabalha com mais profundidade. Deus não desperdiça nenhuma lágrima sua. Ele vê tudo. Sabe quando você deita e não consegue dormir. Quando o peito aperta. Quando o medo bate. Quando o que você construiu por anos parece desmoronar em dias. Ele conhece sua estrutura, sabe até onde você pode suportar. E se ele permitiu esse fim, é porque ele já viu o novo começo preparado. Lembra de quando Pedro negou Jesus? Aos olhos humanos, parecia o fim de sua caminhada como discípulo. Um erro gravíssimo, uma traição. Mas Jesus sabia que, mesmo quebrado, Pedro ainda era útil. O fim daquele momento não era o fim de Pedro. Era o começo de um novo homem, um líder transformado, cheio do Espírito. O fracasso não define o fim da sua história. O erro não anula o propósito. A queda não destrói o chamado. Deus é especialista em reconstruções. Ele pega os pedaços que sobraram e forma algo novo, ainda mais forte. Ele não precisa de aplausos para agir. Ele precisa do seu coração disposto, mesmo ferido. Você pode não entender agora, mas vai agradecer depois. Já pensou se tudo tivesse acontecido como você queria? Talvez você estaria preso num lugar confortável, mas sem crescimento. Deus te ama demais para te deixar viver uma vida medíocre. Ele sabe que a dor de hoje vai gerar frutos eternos amanhã. Não é punição. É lapidação. Pense em Moisés. Ele fugiu para o deserto após matar um egípcio. 40 anos depois, ele retorna ao Egito, não como fugitivo, mas como libertador. O deserto que parecia exílio era, na verdade, um campo de treinamento. Às vezes, o tempo de espera é exatamente o que nos prepara para carregar a missão que está por vir. Você não foi esquecido. Deus não te rejeitou. Ele está apenas permitindo o encerramento de um ciclo para te levar a um nível mais alto. E às vezes, é preciso que pessoas saiam, que portas se fechem, que a estrada mude, porque enquanto você estiver preso ao passado, não conseguirá abraçar o futuro. Não chore pelo que Deus já retirou da sua vida. Ele sabe o que faz. Se fosse bênção, continuaria. Se te faria crescer, permaneceria. Quando ele fecha uma porta, é porque outra já está sendo construída. O que parece perda é, na verdade, proteção. O que parece fracasso é semente de algo glorioso que ainda está germinando. Deus tem recomeços escondidos dentro de finais dolorosos. O túmulo que parece selar o fim pode ser o local onde Deus ressuscita sua fé. O fogo que parece destruir pode ser onde ele queima as impurezas da sua alma. O silêncio que te angustia pode ser o momento em que ele está mais próximo de você, ajustando tudo em silêncio. Você não está sozinho. O céu está em movimento. Enquanto você ora, Deus age. Enquanto você chora, ele prepara. Enquanto você espera, ele constrói. Nada está parado. Ele nunca dorme, nunca falha, nunca se atrasa. E quando ele decide agir, ninguém pode impedir. O recomeço está a caminho. Você não vai viver para sempre nessa estação de dor. Vai chegar o tempo de sorrir novamente, de amar novamente, de acreditar novamente. A vida vai florescer de novo. E você vai entender por que tudo precisou acontecer desse jeito. Deus vai te mostrar que o fim não foi queda, foi impulso, não foi tragédia, foi oportunidade, não foi castigo, foi direção. Você não perdeu, você foi reposicionado. E o que vem agora é maior, é melhor, é divino. Prepare-se para o novo, porque o recomeço que Deus tem para você é sobrenatural. Quando Deus quer transformar sua vida, Ele muitas vezes começa quebrando aquilo que você mais teme perder. Não porque Ele quer te fazer sofrer, mas porque sabe que a sua segurança estava no lugar errado. É como uma casa construída sobre a areia. Por mais bonita que pareça, ela não suporta a tempestade. E Deus prefere derrubar o que está fraco para reconstruir algo firme e duradouro.
Sabe aquele emprego que você achava insubstituível? Aquele relacionamento que parecia ser o único caminho para a felicidade? Aqueles planos que você desenhou nos mínimos detalhes? Quando tudo isso desaba, a primeira sensação é de perda, de fracasso. Mas o céu enxerga diferente. Deus não está destruindo sua vida. Ele está limpando o terreno para algo novo florescer. Deus é um pai. E pais amorosos não entregam algo precioso nas mãos de filhos imaturos. Às vezes, o que te segura hoje é justamente o que te impede de crescer. É por isso que ele permite a dor. Porque a dor ensina. A dor fortalece. A dor revela. E no final, quando você olha para trás, entende que se tudo tivesse continuado como estava, você não teria amadurecido, não teria crescido, não teria se tornado quem é hoje. Recomeçar dói. Mas é no recomeço que você descobre do que é feito. É quando tudo acaba que a verdadeira fé se revela. É quando você não tem mais controle que você aprende a confiar. E é exatamente nesse lugar de vulnerabilidade que Deus age com mais poder. Porque aí não é mais sobre sua força, é sobre a força dele. Não é mais sobre o seu plano, é sobre o plano dele. Veja Davi, por exemplo. Ungido para ser rei ainda jovem, mas sua jornada foi cheia de recomeços. Ele teve que fugir, se esconder, foi traído, caluniado. Poderia ter desistido, se rendido, questionado. Mas permaneceu firme, sabendo que Deus não havia terminado. E quando finalmente chegou ao trono, ele entendeu. Todas as dores anteriores foram parte do processo, e você também está nesse processo. Você pode estar entre o já da promessa e o ainda não do cumprimento. Mas continue. Cada lágrima que cai, Deus recolhe. Cada oração que você faz no silêncio do seu quarto, Ele escuta. E no tempo certo, não no seu tempo, mas no tempo perfeito dele, as coisas vão começar a se encaixar. E você vai olhar para trás e dizer, valeu a pena não desistir. Não compare seu processo com o dos outros. Cada história tem um tempo, cada vitória tem um preço. O que parece fácil para alguém pode ter custado noites de dor, de entrega, de fé. E o que você vê como atraso, Deus vê como construção. O que você sente como abandono, Deus está usando como direção. Talvez tudo esteja escuro agora, mas você só precisa de fé para dar o próximo passo. Porque a luz de Deus não mostra todo o caminho, ela ilumina o suficiente para hoje. E isso basta. Porque quando você confia, você caminha. E quando você caminha, Deus honra. Pare de se culpar pelo que deu errado. Nem tudo que termina é culpa sua. Às vezes, Deus encerra ciclos para proteger você de algo que só Ele viu. E mesmo quando foi você que errou, a graça dele é maior que sua falha. Ele não é um Deus que descarta, mas um Deus que restaura. Ele é o Deus do recomeço. O Deus que levanta o caído, que dá nova chance, que transforma cinzas em beleza. Não viva preso ao que ficou para trás. O novo só chega quando você solta o velho. Você não foi feito para viver em ruínas. Foi feito para crescer, florescer, romper. E quando você aceita o recomeço de Deus, Ele faz coisas que você nunca imaginou. Ele te leva a lugares que você nunca sonhou. Ele abre portas que ninguém pode fechar. Pode até parecer loucura agora, mas você vai viver para testemunhar. Aquilo que parecia meu fim foi, na verdade, o começo mais poderoso da minha vida. Algumas das maiores viradas da vida começam em momentos de dor. A verdade é que, muitas vezes, os começos de Deus se parecem com finais para nós. Isso porque estamos acostumados a enxergar pelas circunstâncias, não pela fé. Mas Deus, que vê além, trabalha em silêncio, construindo um caminho novo onde você só vê ruína. Quantas vezes você achou que era o fim e depois percebeu que foi o melhor que poderia ter acontecido? Quando você perdeu aquele emprego, achou que era um castigo. Quando aquele relacionamento acabou, pensou que nunca mais conseguiria amar. Quando a porta se fechou, se sentiu abandonado por Deus. Mas hoje, você consegue ver que tudo isso foi livramento. Foi plano divino, foi amor disfarçado de dor. É que Deus não quer te dar qualquer coisa, Ele quer te dar o melhor. E o melhor muitas vezes exige a renúncia do bom.
Você pode ter feito planos lindos, pode ter sonhado com detalhes, mas se não era o que Deus queria, então não era o melhor. E Ele te ama tanto que vai permitir que algo acabe, mesmo que doa, se isso for necessário para te levar ao destino verdadeiro. Abraão subiu o monte com Isaque, crendo que teria que sacrificá-lo. Mas veja, Deus nunca quis o sacrifício, quis o coração de Abraão. Às vezes, Deus pede algo, não para tirar de você, mas para ver se você confia. E quando você mostra que o ama mais do que as bênçãos, Ele te mostra que o propósito era outro: te amadurecer, te fortalecer, te reposicionar. Tem recomeço que começa com perdas. Deus precisa retirar o excesso. Podas são dolorosas, mas geram frutos maiores. João 15 diz: todo ramo que dá fruto, Ele poda, para que dê mais fruto ainda. Ou seja, até os que estão no caminho certo vão passar por cortes. Mas não, é punição. É preparação. Você está sendo preparado. Cada lágrima, cada espera, cada não que você recebeu, está formando um caráter forte, uma fé inabalável. Deus está te blindando para quando a promessa chegar, você não estragar por imaturidade. Porque o que está vindo exige mais fé, mais visão, mais sabedoria. E o que parecia o fim foi só Deus limpando o terreno para esse novo tempo. O inimigo quer que você pense que acabou. Quer que você viva paralisado, preso à dor. Mas Deus está dizendo: não acabou. Estou só começando algo novo. Não olhe para trás com saudade daquilo que Deus já encerrou. Há um futuro sendo desenhado, mesmo que agora você não veja. Você lembra de José? Traído pelos irmãos, vendido como escravo, preso injustamente. Poderia ter se revoltado, desistido, se afastado de Deus. Mas ele permaneceu firme, mesmo no fundo do poço, porque ele sabia que Deus ainda estava no controle. E foi na prisão que Deus preparou o caminho para o palácio. Ele não pulou etapas. Ele passou por todas. E, ao final, entendeu que tudo cooperava para o bem. Talvez hoje você esteja na fase do poço, ou da prisão. Talvez esteja cercado de perguntas e sem respostas. Mas Deus está contigo. E o que parece atraso é alinhamento. O que parece humilhação é plataforma. O que parece abandono é livramento. Deus não terminou com você. Ele está apenas começando. Você não precisa ver tudo para confiar. A fé verdadeira anda mesmo quando não há sinais. Mesmo quando tudo diz que é o fim, a fé diz: ainda tem mais. E tem mesmo. Porque a palavra de Deus não volta vazia. Se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Mesmo que tudo diga o contrário, o final da sua história não será derrota, será testemunho. Vai chegar o dia em que você vai dizer: ainda bem que aquele ciclo terminou. Se não fosse aquilo, eu não teria vivido tudo isso. Deus não desperdiça dor. Ele transforma sofrimento em autoridade. Transforma ruínas em fundações. Transforma pranto em dança. Por isso, hoje, escolha confiar. Escolha crer que há vida além da dor. Que há futuro depois da perda. Que há recomeço depois do fim. Porque Deus não falha. Ele é fiel para cumprir tudo o que prometeu. Não do seu jeito, mas do jeito dele, que é infinitamente melhor. Você pode não entender o agora, mas vai agradecer depois. Porque quando Deus reconstrói, Ele não devolve o que foi perdido, Ele entrega algo muito maior. E quando isso chegar, você vai perceber: nunca foi o fim. Sempre foi o início de algo que você nunca imaginou viver. Há momentos na vida em que o chão desaparece. Tudo o que você conhecia, tudo em que você confiava, simplesmente se desmorona diante dos seus olhos. Você tenta segurar os pedaços, tenta entender onde errou, tenta reconstruir com as próprias mãos, mas nada parece funcionar. O silêncio de Deus parece gritar. A dor se torna companhia constante. E nesse vale escuro, a única pergunta que ecoa é: por quê? Mas hoje Deus quer te lembrar. Ele não precisa que você entenda tudo. Ele só precisa que você confie. Porque mesmo quando você não vê, Ele está agindo.
Mesmo quando tudo parece fora de controle, Ele continua soberano. E mesmo quando parece que tudo acabou, Ele está escrevendo o recomeço mais bonito da sua história. A Bíblia está cheia de recomeços. Pessoas comuns, com histórias quebradas, que foram levantadas por um Deus extraordinário. Moisés matou um homem e fugiu para o deserto. Pensou que sua vida havia terminado ali. Mas foi naquele deserto que Deus o chamou para libertar uma nação. Recomeço. Ruth perdeu o marido, mudou de país, não tinha nada. Mas foi em terra estranha que ela encontrou um novo propósito e entrou na genealogia de Jesus. Recomeço. Pedro negou Jesus 3 vezes, chorou amargamente, pensou que nunca mais teria chance. Mas foi a ele que Jesus confiou a liderança da igreja. Recomeço. E se esses homens e mulheres não tivessem desistido? E se tivessem acreditado que aquele momento de queda era definitivo? Eles jamais teriam vivido o extraordinário. Assim também é com você. O que aconteceu não define quem você é. O que você perdeu não limita o que Deus ainda vai fazer. E o que terminou não foi o fim. Foi o início de algo novo, algo maior, algo eterno. Recomeçar não significa voltar ao ponto de partida. Significa avançar com mais sabedoria. Significa carregar cicatrizes que agora contam histórias de superação. Significa viver com mais humildade, mais fé, mais empatia. Quem recomeça com Deus nunca recomeça do zero. Recomeça mais forte. Talvez você ainda esteja tentando entender por que Deus permitiu aquilo. Mas já parou para pensar que se Ele não tivesse fechado aquela porta, você jamais teria buscado novas direções? Já parou para pensar que se aquela pessoa não tivesse saído da sua vida, você ainda estaria preso a algo que te impedia de crescer? Já pensou que se tudo tivesse continuado igual, sua alma teria morrido por dentro? Às vezes, o que parece destruição é libertação. Às vezes, o que parece perda é livramento. E às vezes, o que parece o fim é Deus dizendo: agora, sim, posso começar a fazer algo novo. Isaías 43:19 declara: eis que faço uma coisa nova. Agora está saindo a luz. Vocês não percebem? Até no deserto vou abrir um caminho e riachos no ermo. Olhe ao redor. Pode parecer deserto, mas tem coisa nova chegando. Pode parecer estéril, mas vai florescer. Pode parecer tarde, mas Deus nunca se atrasa. Hoje, Deus quer tirar você do luto e te colocar em pé. Quer te lembrar que a sua identidade não está no que você perdeu, está nele. Você é filho, é filha, é herdeiro das promessas. Não foi esquecido, não foi abandonado. Foi separado para viver algo que os olhos ainda não viram, os ouvidos não ouviram e nem subiu ao coração humano. Ele tem planos de paz para você, planos de futuro, planos de restauração. Não olhe para a dor como sinal de fim. Olhe como sinal de transição. O sofrimento é a sala de espera para a glória. O quebrantamento é o pré-requisito da elevação. Toda árvore, antes de crescer, passa pelo escuro da semente. Toda borboleta, antes de voar, vive o silêncio do casulo. E todo filho de Deus, antes de reinar, passa pelo processo. Então hoje, se fortaleça, respire fundo, enxugue as lágrimas, porque Deus está prestes a virar a página. E o próximo capítulo vai ser tão forte, tão surpreendente, tão cheio da graça dele, que você vai entender. Foi bom ter passado por tudo aquilo. Agora eu sei que não foi um fim. Foi um recomeço disfarçado. Deus vai fazer você florescer novamente. Vai trazer pessoas novas, oportunidades novas, sonhos renovados. Aquilo que parecia enterrado, ele vai ressuscitar. Porque ele é especialista em vida onde só havia morte. Em caminhos onde só havia muro. Em esperança onde só havia desespero. Acredite. O melhor ainda está por vir. Sua história não termina no vale. Ela continua na montanha. Você ainda vai sorrir por coisas que hoje fazem você chorar. Ainda vai agradecer pelo não que doeu, pelo adeus que te machucou,
pela porta que se fechou. Porque tudo, isso te trouxe até aqui. E aqui, Deus vai levantar você de novo. Se hoje você sente que chegou ao fim, ouça essa verdade. Com Deus, o fim nunca é o fim. É só o momento em que Ele começa a fazer tudo novo. Confie, permaneça, creia. Porque a sua nova história já começou?